Queridos, nessa manhã de quinta-feira, agora 10 horas da manhã e 40 minutos, nessa manhã de quinta-feira, o Senhor me dava uma palavra a respeito das oportunidades. Quando você olha para uma lápide de cemitério, você vê uma data inicial, que é a data onde esse indivíduo nasceu, e a data limite, que é onde esse indivíduo morreu. Dentro dessa data, nesse paralelo entre aonde ele nasce e aonde ele morre, o que prevalece ali é o tempo que ele viveu e o que ele fez com esse tempo. Queridos, a cada indivíduo na Terra, Deus dá uma oportunidade. É uma oportunidade. Meu esposo hoje postava aqui no grupo da última chamada, no nosso grupo de WhatsApp, ele postava a história de um rapaz que tinha câncer, que estava no hospital, que teve todo o seu corpo paralisado, depois veio a falecer. E ele falava sobre isso, ele dizia, olha, eu não tenho problema, você não tem problema. Sabe quem tem problema? É aquela pessoa que não consegue resolver. Isso é um problema que não dá para resolver. Você não conseguir fazer suas próprias necessidades, você precisa de alguém para virar você na cama, você não conseguir andar, você não conseguir falar, você não conseguir se mover. Você não conseguir se mover no leito. Isso é um problema. É um problema qual você não pode resolver. Oh, aleluia! E as oportunidades, elas são colocadas na nossa vida. O Senhor nos dá, às vezes, por vezes, uma família problemática. E nesses problemas que o Senhor nos dá para resolver, o que Ele espera de nós? Que a gente venha a ser um solucionador. Deus conta com a gente. Deus coloca a gente no lugar onde não tem amor para que a gente possa amar. Deus coloca a gente no lugar onde não tem paz para que a gente possa ser a paz naquele ambiente e propagar paz num ambiente de guerra. Deus nos dá situações para que a gente possa resolver estas situações. Agora você imagine um indivíduo que não semeou, porque o ser humano ele é igual a uma planta, né? Precisa regar. Todo relacionamento você precisa regar, seja um relacionamento com seu esposo, com seus filhos, com a sua mãe, com seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas próximas, com o seu chefe, você precisa regar. E o que é esse regar? É igual colocar água numa planta, né? Regar com água. Regar com amor, com educação, com carinho, com respeito, com gratidão, não é mesmo? Ser grato por aquilo que as pessoas fazem por nós. Isso é regar. Cada planta requer um tipo de água, né? uma quantidade certa de água. Se eu colocar água a mais numa planta, eu posso matar ela. Então existe uma quantidade certa para cada indivíduo. Tem indivíduo que requer um pouco mais de amor, um pouco mais de paciência. Tem pessoa que não precisa tanto. Você dá menos, a pessoa se sente satisfeita. Cada um é assim. Então existe uma quantidade para cada um. E as oportunidades, elas são colocadas na nossa vida. Mas muitas vezes a gente vê essa oportunidade, querido, nós vemos essa oportunidade como um problema. Quando eu tenho um filho problemático, ao invés de eu ver nessa problemática uma oportunidade que Deus tem me dado de mostrar o amor de Jesus Cristo para ele, eu vejo ele como um problema. Quando Deus me coloca numa família onde não existe um relacionamento saudável, onde as brigas são constantes, o que Deus espera de mim? Que eu venha a ser um conciliador, que eu venha a ser alguém que propaga a paz, que eu venha a ser alguém que propaga o reino dentro dessa família de uma maneira a apaziguar ali a situação. Ser um apaziguador. Alguém que vem para reatar o relacionamento. Às vezes o relacionamento dos irmãos estão em conflito, o relacionamento às vezes dos pais estão em conflito, e Deus te colocou nessa família para ser um apaziguador, para apagar o furor. Mas ao invés de eu olhar para isso e ver isso como uma oportunidade, eu acabo olhando para isso e vendo isso como um grande problema.
E o que seria a nossa vida se não tivesse os problemas? E os problemas, eles são com certeza uma grande oportunidade que Deus tem nos dado. Os problemas, ele nos capacita, ele nos torna melhor, né? Você se torna muito mais confiante quando você supera um trauma, quando você supera um problema. Quando você consegue superar aquilo, você transcende, você vai para um próximo nível. Você sobe com Deus, Deus te leva para um nível acima. Opa, então ela já superou isso, posso levar ela para um nível maior. Então que você possa, sabe, ascender, subir de nível com Deus. E nós só vamos subir de nível com Deus quando a gente olhar para os nossos problemas e enxergar neles uma oportunidade. Ah, Senhor, perdi o meu emprego. Eu tinha um emprego bom, eu tinha um trabalho bom. Talvez seja essa a sua situação nesse momento. Eu tinha um trabalho bom e agora estou desempregada. Estou aqui, Senhor, talvez fazendo um trabalho que não me agrada, que não tem nada a ver comigo, não é a minha profissão, não é o meu chamado, não foi para isso que Deus me chamou. E eu estou aqui, Senhor, exercendo essa função que não tem nada a ver, nem com a minha personalidade, nem com o meu jeito, nem com nada. Eu não me encaixo nisso. Veja isso como uma oportunidade e descubra o que Deus deseja de você nesse ambiente, nesse lugar. Quando você cumprir o que você precisa cumprir neste lugar, Deus tira você daí e leva você para outro lugar. Com Deus a gente precisa ir degrau por degrau. Não tem como avançar degrau com Deus. A gente vai degrau por degrau. Querido, gostaria de nessa manhã te deixar o meu abraço, te dizer que o Senhor é um Deus que nos concede todos os dias oportunidades. Oportunidades. Você imagina aquele indivíduo que vai chegar diante de Deus, não se dava bem com a mãe, não se dava bem com o pai, não se dava bem com os irmãos, ninguém amava ele devido às atitudes dele. Ele tinha atitudes que todos reprovavam aqui na terra. Então as pessoas se afastavam dele. Aí quando ele chega lá no céu, esse suposto indivíduo que acreditava que estava fazendo a obra de Deus, que acreditava que estava exercendo a função de pastor, de pastoreio, e esse indivíduo chega no céu e Deus olha para ele e diz: aparta-te de mim, não te conheço. Mas Deus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu operei sinais, operei maravilhas. Aparta-te de mim, eu não te conheço, para o fogo eterno, todos vós que cometeis a iniquidade. O que é a iniquidade, querido? A iniquidade vem ser diferente do pecado. O pecado é o escorregão, é aquele vacilo que o crente dá e ele erra, logo ele reconhece, logo ele se arrepende, logo ele pede perdão e Deus perdoa. A iniquidade é aquele pecado que você faz todos os dias e você não tem intenção nenhuma de mudar. Você é rude com seu esposo, você é mal educado com a sua esposa, você trata mal os seus filhos, você é arrogante com as pessoas, você é soberbo, você é presunçoso, você é aquela pessoa que é muito apegada ao dinheiro. O dinheiro é em primeiro lugar na sua vida. Você não vive se não tiver dinheiro na carteira. Se não tiver dinheiro sobrando na sua carteira, você fica desesperado. Isso é um pecado. A avareza para Deus é um pecado. O Senhor vê isso como uma afronta a Deus, porque o Senhor enxerga isso como uma idolatria. Então, meu amado, o que eu posso dizer para você? Que você venha a colocar hoje o teu arrependimento diante de Deus, que você venha a colocar hoje os teus pecados diante de Deus. O Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança de Deus a misericórdia. Então que nós possamos nos arrepender e que dentro de nós possa haver verdadeiramente um profundo arrependimento, um arrependimento que é verdadeiro, um arrependimento que é sincero, um arrependimento que vem de dentro do coração, para que a gente não passe essa vida de qualquer maneira, fazendo tudo que nos agrada, do jeito que nós queremos, a maneira que nós achamos melhor, mas que a gente viva uma vida reta diante de Deus.
obedecendo às leis de Deus, cooperando com o reino de Deus, confiando e acreditando nele, crendo que ele voltará para nos buscar aqui na terra, porque é para isso que nós esperamos. Nós esperamos o Jesus que foi e disse que voltaria, e ele volta para nos buscar. E nós entendemos que essa é a última chamada para a igreja. Essa é a última chamada para a igreja. Nós somos a geração do arrebatamento. Então que você possa chegar diante de Deus com as suas mãos cheias, cheias de boas obras, cheias de obras de verdade, de justiça, de bondade, de amor, para poder ofertar, para poder oferecer a Deus. E que você possa também somar no reino dele. Somar no reino de Deus. O que é somar no reino de Deus? A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Se você não prega, se você não evangeliza, se você não tem um ministério, se você não tem esse ministério evangelístico, de evangelismo, você pode ajudar alguém que tem. Você pode contribuir com o seu pastor, com a sua pastora, com o ministério. Você pode contribuir conosco. Deseja contribuir com a última chamada? Nos chame no privado. Entre em contato conosco. 49 9 89 24 48 67. Temos muitos projetos evangelísticos. Você pode se encaixar num deles. Então, queridos, que a gente não passe por essa terra de qualquer maneira. Que a gente aproveite bem o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E porque os dias são maus, que possamos aproveitar este tempo, porque o tempo se finda e breve virá o Cordeiro, breve virá Jesus nos buscar. Amém? Fica com essa palavra nessa manhã de quinta-feira, que Deus te edifique e que Deus te console nessa manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos nessa quinta-feira, consolando, Senhor, os corações enlutados, consolando, Senhor, aquele que sofre, aquele que chora, aquele que clama, aquele que geme, aquele que sente dor, aquele que sente a perca, aquele, Senhor, que muitas vezes tem se frustrado no seu caminho, porque tem olhado para situações e ao invés de olhar para essa situação e ver essa situação, Senhor, como uma oportunidade, tem somente olhado para o problema. Pai, abre, Senhor, os olhos espirituais. Abre, Senhor, os olhos espirituais para que esta possa enxergar nesta situação uma grande oportunidade. Deus nos dá oportunidades para amar, para perdoar, para nos santificar, para abençoar e para sermos abençoados. Então, Senhor, que esses problemas não sejam problemas, mas sim oportunidades colocadas por Deus na nossa vida, porque o Senhor nos chamou para solucionar problemas, para sermos a luz do mundo e o sal na terra. A Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, com que se salgará? Com que se salgará? Mas então para nada mais presta, a não ser para ser lançado e pisado. Senhor, não queremos ser lançados fora da Tua presença. Queremos ser úteis para Ti e para o Teu reino. Então, Pai, que possamos enxergar em todos estes problemas, meu Pai, uma grande oportunidade dada por Deus, pelo soberano, pelo eterno, pelo Jeová, Deus Todo-Poderoso, de fazermos, Senhor, a diferença neste ambiente, neste lugar, neste trabalho, nesta função. No lugar onde o Senhor nos colocou, que possamos ser a luz, que possamos mostrar Cristo Jesus através das nossas ações, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, que as nossas palavras, Senhor, possam ser palavras de vida. Pai, a Tua palavra diz que a palavra do justo é medicina, ela cura. Pai, que as nossas palavras possam ser palavras abençoadoras, palavras que venham sarar o coração ferido, palavras que venham edificar, que venham levantar, que venham encorajar. Oh, Bacantaramaraçai, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um, por cada uma, por cada homem, por cada mulher, criança, adolescente, aonde chegar essa voz, porque somos uma voz, como a voz que clamava no deserto. Senhor, aonde chegar essa voz, que essa voz impacte esse coração, entre nessa mente e em nome de Jesus Cristo comece, Senhor, a colocar um novo de Deus nessa mente, nesse coração, que passe a ver o novo de Deus
nesse indivíduo, nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher que está ouvindo isso. Pai, venha curar, venha transformar, venha libertar, venha abrir cativeiros, porque Tu és Deus. Em nome de Jesus Cristo. Sabemos que Tu farás maravilhas no meio de nós. Amém e amém. Querido, querida, receba essa palavra, acompanhe os projetos da Última Chamada. Estamos aqui no Facebook, página A Última Chamada. Instagram, PAS-Tora, Pastora 1985. E é claro, YouTube também, A Última Chamada. E o nosso contato, 49, que é o DDD de Chapecó, aqui em Santa Catarina, 49 989 24 4867. Entre em contato conosco, será para nós um período de bênção poder estar falando com você e poder nos conectar com você. Queremos te conhecer, tá bom? Deus te abençoe nessa quinta. Um abraço, pastora Geise Borges, pastor Éder Borges, Ministério A Última Chamada.